Graça e paz, amados irmãos e amigos seguidores do meu canal. Dentro da teologia paulina, dentro da teologia da graça, o diabo existe, o demônio existe, o demônio é um ser, ele existe de fato, de verdade. Eu pensei que eu nunca ia ter que gravar vídeo refutando tagarelice, perdendo tempo com tagarelice e com tolice travestida de sabedoria. Mas infelizmente um cidadão da Bahia, está aí na internet, intitulando-se de mente iluminada e que prega o evangelho da graça que Paulo pregava. E esse camarada está disseminando suas heresias e com pose de mestre, com pose de conhecedor. Para os meninos que o seguem, para os leigos que o seguem, para os analfabetos teológicos que o seguem, ele tem a mente iluminada. Ele prega o evangelho da graça. Agora, o primeiro contraditório desse cidadão, ele diz que prega o evangelho da graça e usa a teologia judaica para dizer que o demônio não existe, que o diabo não existe, que o diabo somos nós mesmos. Ele usa a teologia judaica para dizer que o demônio não existe e diz que está pregando o evangelho da graça. Eu nem estou questionando a questão da teologia judaica, mas dentro do evangelho da graça, dentro do evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho que ele diz, o demônio existe de verdade, são espíritos mesmo, os demônios são espíritos mesmo, espíritos à parte que entram nas pessoas e se apoderam das pessoas, sim ou não? Vamos descobrir isso agora. Vamos saber se esse cidadão tem a mente iluminada ou a mente deturpada. Na verdade, o título do vídeo dele que eu estou refutando, que está no YouTube, diz assim: o espírito de adivinhação versus o apóstolo Paulo. É este o vídeo dele que eu vou estar refutando aqui agora. E este vídeo, o link deste vídeo vai estar na descrição para que você veja o vídeo dele e depois veja este meu. Este cidadão, ele se utiliza de Atos capítulo 16, versículo 18, é o texto base dele. E detalhe, ele fala não em grego, porque no grego que vem assim diz que o cara conhece grego mesmo. Mas o que ele tem do lado é uma Bíblia em português, ele tem uma Bíblia em português, mas o grego é isso, pitona, pneuma pitona. O grego é isso. O grego é isso. Eu estou aqui com o Novo Testamento grego, quarta edição. Isso aqui é grego. Grego, tá? Isso é grego. Grego. Estou aqui com o Nestle Aland, Novum Testamentum Graeis, 28ª edição. Isso é grego. Isso aqui é grego. Tá? Grego, de verdade, isso é grego. Eu estou com a gramática do grego do Novo Testamento do Chamberlain. Gramática exegética do grego do Novo Testamento. Eu tenho inúmeras outras gramáticas, várias gramáticas. Sou professor de grego. Eu estou com o léxico grego analítico do Mans. Eu estou com o léxico grego do Robson, léxico grego do Novo Testamento do Robson. Eu estou com o léxico grego-português com base em domínio semântico do Lu e do Nida. Lu e Nida. E o léxico grego analítico do Moulton. Eu também ainda tenho em mãos, para mostrar que esse cidadão está pregando tagarelice, a chave linguística do Novo Testamento, a chave alemã, calhamaço, chave linguística também do Novo Testamento do Roger e do Fritz. Vamos ver até onde vai essa mente iluminada desse cidadão? Vamos lá. Então o texto para o qual ele se utiliza, o texto que ele vai trabalhar nesse vídeo, é o texto de Atos, capítulo 16, versículo 18, tá? Então eu estou tratando dentro do grego, isso aqui é a Bíblia grega, o grego. O texto grego diz assim, abre aspas, aqui ó, começa aqui, tá? Egeneto, aconteceu, tá? Vamos lá.
Deixa assim, ó. Egéneto de poreuomeno remin esten proseuchen. Aconteceu que, indo nós à oração, pai disken, uma escrava, tina errusa pneuma pitona, a qual tinha um espírito de pitonisa. Eu vou pegar aqui a expressão pitonisa, ou de piton. Pitona, ripante sai remim, veio ao nosso encontro. Retis ergacia polen parei rentos quiriós altés, a qual dava muito lucro aos seus patrões, manteu o mene, adivinhando. Essa moça dava grande lucro aos seus patrões adivinhando. O que é que esse cidadão vai dizer? Ele vai usar esse texto para dizer que o demônio não existe, que isso aqui não fala de espíritos malignos, não fala de espíritos de demônios, verdadeiramente. Ele vai usar o argumento de que isso está se referindo à mitologia grega, aquela ideia da serpente que foi vencida por Apolo, e que depois dela vencida por Apolo, ela se apoderou de Apolo, os domínios dessa pitonisa, dessa piton, dessa serpente antiga, apoderou-se do deus Apolo, e de forma ventrílica, isto é, no ventre das pessoas, esse espírito, o espírito dessa serpente passava a adivinhar. E aí ele vai dizer que, na verdade, isso é uma idolatria, e de fato é, em relação a isso está certo. E que não tem espírito maligno, coisa nenhuma, era apenas influência que a mulher tinha dos ídolos, ela era influenciada pelos ídolos. Mas isso aqui não fala de espírito maligno, em hipótese alguma. Queridos, eu fiz aqui algumas anotações e vamos ver. Vamos primeiro trabalhar o termo piton. Vamos para a chave linguística do Novo Testamento. Chave linguística do Novo Testamento. Atos, capítulo 16, versículo 16 e 18. Vamos trabalhar o termo piton. Atos, capítulo 16, versículo 16 e ao 18. Ok? Aqui, eu grafei aqui para que vocês possam ver. Piton, a pitonisa. Vamos lá. Abre aspas. Piton ou pitonus. Pitó, nome da região situada no declive sul do maciço do Parnaso, ou enfoques, que o significado de Parnaso, onde ficava a cidade de Delfos, com o templo e o oráculo de Apolo de Delfos. Piton, isto é, o dragão que, segundo a lenda, habitava a região de Piton, ou a região de Delfos, e estava associado ao oráculo local, o qual foi abatido por Apolo. Ok? Aqui ele vai trazer o argumento histórico de Piton, que é o que o cidadão do vídeo coloca. A chave linguística do Roger e do Fritz também vai dizer a mesma coisa. Ok. Então vamos lá. Então quer dizer que pitoniza, no versículo 16, vai dizer assim: errusa pneuma pitona, a qual tinha tinda, a qual errusa pneuma pitona, a qual tinha um espírito de pitonisa, um espírito que adivinhava, espírito de adivinhação. Isso é uma referência aos oráculos do templo de Delfos, de Apolo, que venceu o antigo dragão ou a antiga serpente Piton? Sim, de fato e de verdade. Agora, o que esse cidadão esquece, nós vamos começar aqui por
Robson. Vamos lá. Aqui. Léxico grego do Novo Testamento, do Robson. Página 807. Vamos lá, a gente ganha tempo. Na página 807. Ok? Tá aqui, ó. Piton. Piton. Como você pode ver, Piton. Vamos lá. Piton, na mitologia grega, o nome de uma serpente ou dragão morto por Apolo, em seguida transferido para o próprio Apolo, o que eu falei anteriormente. Mais tarde, usado para um adivinhador, tido como inspirado por Pitio. Estes engastrimeltoi ou pitonos, ou seja, ventrílicos, eram assim chamados porque se supunha que o Deus ou Espírito estava neles e falava desde o seu ventre sem qualquer movimento dos lábios. Ok. Então aqui nós temos o argumento histórico. Os léxicos vão trazer este argumento histórico. Aí o cidadão, ele vai dizer o seguinte: se isso era uma influência dos ídolos, então isso não são espíritos malignos. Ou o demônio falou a verdade? Ele pergunta, o demônio falou a verdade? Por quê? Ele diz, o demônio falou a verdade. Por causa da palavra da mulher que dizia que estes homens, rutoi, roiantropoi, duloi, tuteu, tu ripsisto, estes homens são servos do Deus Altíssimo, roitinis catanguelos sinrimim rodam soterias, os quais pregam o caminho da verdade, ou anunciam o caminho da verdade. Ela vai fazer a pergunta: então o demônio falou a verdade? Se isso é o espírito demônio, então o demônio fala a verdade. Ô cidadão, o senhor precisa ler mais a Bíblia. E o senhor precisa conhecer mais de grego, que eu vou entrar já daqui a pouco na terminologia daimônio, tá? E piton, dentro dos léxicos, dentro da língua grega. Veja bem, primeiro, Tiago diz que os demônios creem que estremecem. Tiago fala isso, os demônios creem que estremecem. Agora, será se os demônios falam a verdade? Eles podem falar a verdade, como foi naquele caso da pitonisa? Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 28. Eu convido os senhores para lerem esse texto, Mateus 8, 28 e 29, está aqui. Mas saiam, Mateus 8, 28 e 29, está aqui, tá? Olha o que o texto vai dizer. Cai eu tantos autu estompera estenhorantu gadareno, e indo ele para próximas regiões dos gadarenos, Ripetersan autor diu daimonizomenoi, vieram ao seu encontro dois endemoniados, ecton mnemeion, do sepulcro. Vieram do sepulcro, dos sepulcros, dois endemoniados, exerhomenoi calipoilia, rostime esrientina pareutem diates rodu equenes. E eles eram muito fortes, e ninguém poderia passar por aquele caminho, por causa dos endemoniados gadarenos, chamados de endemoniados gadarenos. Ou dio daimonizomenoi ecton mnemeion, ou seja, dois endemoniados que vinham dos sepulcros nas regiões Eisten Horanton Gadarenon, nas regiões de Gadare, ou dos Gadarenos. Olha o versículo 29. Cai idu ecraxan legontes, e ao vê-lo clamaram dizendo, Terremi caixoi ruietu teu, o que temos nós contigo, filho
de Deus. E o texto aqui está falando de demônios. E está dizendo que eles chamaram Jesus de filho de Deus. Ou Jesus não é o filho de Deus? Aí o senhor faz aquela pergunta boba. Mas os demônios, se isso aqui é demônio, o demônio fala a verdade. Olha que o demônio fala a verdade. E o texto está dizendo que isso aqui é demônio, pessoas endemoniadas. Caiu tantos altua, estão peran, estem roranto Gadarenon, e indo ele próximo à região dos Gadarenos, e pentessa autó, vieram ao seu encontro, dio daimonidzomeno e ectominemeion exerromenoi, 2 endemoniados que vieram dos sepulcros, saíram dos sepulcros, vieram a ele ao seu encontro, 2 endemoniados. E o que era que os endemoniados diziam? Tiremi caixó e ruietruteu. O que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Deixa esse argumentinho, velho, fajuta, que só engana bobo, se isso aqui é espírito de demônio, então o demônio pela verdade, então o demônio pela verdade. O quê? Ou Jesus não é o filho de Deus? E aqui está dizendo que eram 2 endemoniados, portanto, possuídos por demônios. Está escrito. Que bobagem essa tua, para de ser bobo. Agora, senhores, o mais interessante é que ele, no início do seu vídeo, ele diz: se você não conhecer a cultura, a Bíblia passou por estados, por cidades, por nações. Se você não conhecer a cultura, não conhecer os costumes, você não vai interpretar a Bíblia corretamente. Ora, filho, bom, isso aí é o beabá da exegese, todo exegeta sabe disso. Eu sou professor de exegese, fazem 20 anos que eu leciono. Isso, e traz uma novidade pra gente. Agora, o cidadão fala isso, mas ele desconhece a historicidade lexicográfica da expressão demônio. Ele desconhece, ele não sabe o que é. Vamos ver se desconhece? Vamos. Eu vou pegar aqui Chamberlain. Isso aqui é gramática. Tá aqui, Gramática exegética do grego do Novo Testamento, tá? Do Chamberlain, o William Chamberlain. Página 25. Chamberlain, página 25. Tá aqui, página 25. Ele vai falar aqui, tá aqui, daimônio. Chamberlain, abre aspas. Para interpretar lexicamente, faz-se de mister conhecer a etimologia dos vocábulos, o desenvolvimento histórico do seu significado e o uso específico no documento em consideração. Isto se consegue de bons dicionários. Deve-se anotar cuidadosamente o sentido do termo enfocado em diferentes períodos da língua grega e em diferentes autores de um mesmo período, que é aquela questão de você conhecer o desenvolvimento histórico, a cultura. Exemplo, dá-nos a palavra daimônio. Olha o que ele vai falar aqui. No grego antigo, designava o espírito dos finados. No caso de Sócrates, refere-se a um como que espírito guardião. Está aqui, No grego antigo, a palavra daimônio era uma referência aos espíritos dos finados. As pessoas que morriam, os seus espíritos iam para o mundo dos mortos. Se fossem pessoas boas, ia para a ilha dos bem-aventurados, uma subdivisão do Hades. Mas o significado era esse. Vamos continuar a leitura? Vamos. No Novo Testamento, geralmente expressa um ser espiritual maligno, um demônio que produz distúrbios físicos ou mentais nas humanas criaturas. Olha um outro significado, o significado dado no Novo Testamento, dado por Paulo, o pregador da graça que o Senhor tanto fala, que diz: Joséfo tornou a acepção de uma deidade, uma divindade. Aparece neste sentido uma vez em o Novo Testamento, Atos 17 e 18. Xeno daimonio dokei katangeleu's einai. Xeno daimonio dokei katangeleu's einai.
parecem ser pregadores de deuses estranhos, mas a palavra aqui é daimônio. Portanto, a palavra daimônio, Senhor, que quer dizer que conhece grego, ele de grego, com a Bíblia em português do lado. Lendo a Bíblia em português, e digo grego, eu saí do sistema porque eu tenho a mente iluminada. Iluminada com o quê, meu amigo? Iluminada com o quê? Então a palavra daimônio, ela tem um desenvolvimento lexicográfico, histórico dentro da sua lexicografia. Ela representava os espíritos dos finados, ela representava os deuses pagãos, e ela aparece no Novo Testamento como uma referência aos demônios, aos espíritos malignos. E estes espíritos malignos têm um chefe, a Bíblia chama de Beuzebu, príncipe dos demônios. Mas Beuzebu é senhor das moscas, é senhor das moscas. Cara, esse é o significado etimológico, mas o sentido que o Novo Testamento usa é justamente para Satanás, é justamente para um espírito verdadeiramente existencial, que engana as pessoas e que inclusive está enganando atualmente. Está te enganando de uma forma gritante. Agora, senhores, para resumir, para fechar o vídeo, o cidadão diz, voltando para a pitonisa, aquilo é o oráculo da serpente de Delfos, do templo de Apolo, Apolo de Delfos, e o ídolo não é nada. E ele cita o texto de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo... Deixa eu me anotar aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu não marquei o versículo. Vamos ver aqui. Vamos começar do versículo 18. Eu não pus aqui nos meus apontamentos. Vamos para o versículo 18. 1 Coríntios 10, 18. Vou começar do versículo 18, tá? Versículo 18. Ele vai dizer, aquele espírito, agora tratando, se aquele espírito de adivinhação era um demônio mesmo, que ele disse que não era, porque o demônio não fala a verdade, mas eu já mostrei os demônios dizendo que temos nós contigo, cai, remi, cai, só e ruieto teu, que temos nós contigo, filho de Deus, chamando Jesus de filho de Deus, e demônio, dio daimonizomenoi, dois endemoniados, ou duas pessoas que possuíam espíritos de demônios. Agora veja bem, ali é o oráculo de Delfos, São ídolos, influência de ídolos. Agora, de quem vem essa influência de ídolos? Eu vou citar o texto do próprio Paulo, Coríntios, isso aqui é Paulo, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 18. Então o que é que Paulo diz aqui? Paulo, o ídolo é alguma coisa? Nada. O ídolo vale alguma coisa? Absolutamente nada. O ídolo não tem valor nenhum. Mas olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 10, 18, abre aspas. Brepetiton Israel cata sacra. Vede Israel segundo a carne. Roigar pantes ecto. Brepetiton Israel cata sacra. Vede Israel segundo a carne. Ucroi estiontes tasticias. Os que participam não são os que sacrificam no altar koinonoitu ticiasterium em si, que tem comunhão com o altar. Israel segundo a carne, aqueles que sacrificam no altar, que fazem sacrifício, não tem comunhão com o altar. Verso 19. Triunfemi, que quero dizer, roti eidolotiton ti estin, que é o sacrifício ao ídolo, a coisa sacrificada ao ídolo, ti estin, é algo ou é alguma coisa? Reroti eidolon ti estin, ou que o ídolo é alguma coisa? Alahoti raticias tiusi, alahoti ratiusi, mas digo que as coisas sacrificadas aos ídolos
daimonios kai teu tiusi, são sacrificadas aos demônios e não a Deus. O telo de rimas koinonus to daimonio ginestai, e não quero que tenhais comunhão com os demônios. Ô cidadão, mente iluminada, Satanás iluminou a mente da mente iluminada. Ô cidadão, primeiro, o demônio, quando se depara com homens que têm o Espírito de Deus, como é o caso de Paulo, como é o caso de Jesus, eles falaram a verdade, sim. Que temos nós contigo, Tiemoi Caissoi, Ruieto teu, que temos nós contigo, filho de Deus. Demônios. E segundo, a pitonisa, ela tinha uma superstição idolátrica do oráculo de Delfos? Tinha. Mas Paulo está dizendo, não, que não é demônio, não é demônio. Paulo está dizendo que as coisas que eles sacrificam aos ídolos, sacrificam aos demônios. Ô cidadão, chegou o fim para o senhor. Sabe por que chegou o fim para o senhor? O senhor está descendo a lenha na igreja, criticando a igreja de Deus, criticando a igreja do Senhor, e se passando por sábio. Chegou o fim. Eu vou catar todos os teus vídeos heréticos da internet e vou refutar dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus. Eu não estou aqui defendendo o evangelho da prosperidade, que ele ataca muito o evangelho da prosperidade, fogueira santa, água benta, copo d'água. Não, eu não defendo isso. Isso é heresia sim, isso é heresia sim. Agora, dentro do evangelho da graça que o senhor prega, Satanás existe e é um espírito maligno, é um espírito mau, um espírito, um ser, uma entidade existencial, um substantivo concreto, um ser que tem vida própria, que tem dependência própria, autodependente. Satanás. E os demônios também o são e pertencem às suas hostes. Isso está em Apocalipse 12. Gente, deixa eu ler Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vamos ler. Versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Aqui, versículo 7. Olha o que o texto diz aqui, ó. Caegretu polemos em Tureno, e houve peleja ou batalha ou guerra no céu. Romichael, Cairoi, Angeloi Altu, Miguel e os anjos seus, tu Polemessa e Metetu Dracontus, guerreou contra o dragão, Cairodracon e Polemesen, e o dragão guerreou, Cairoyangeloi Altu, e os seus anjos. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos, e o dragão e os seus anjos. Anjos, esse dragão aqui, quem é esse dragão? Aí o texto diz, vamos ver quem é esse dragão? Vamos ver, versículo 8. Kai uk is riesen udetopus eurete auto eti entoureno, e não achou mais o seu lugar do céu. Kai eblete rodracon romegas, e foi expulso o dragão, o grande dragão, roofenso arraios, a antiga serpente, rocalumenos diabolos kai ro Satanás, chamado diabo e Satanás. O texto está dizendo que o diabo e Satanás foi expulso do céu e guerreou contra Miguel e os seus anjos, e o diabo e os seus anjos. E esse diabo é a antiga serpente, Satanás. Então, querido, se o senhor diz que está pregando o evangelho da graça e usando teologia judaica, se o senhor está pregando o evangelho da graça, então o senhor tem que obedecer ao evangelho da graça. Então, dentro do evangelho da graça, eu não estou questionando teologia judaica. Posso fazer um outro vídeo para refutar os judeus em relação a isso? Sim, posso. Mas eu estou mostrando aqui que a sua teologia não é teologia da graça, coisa nenhuma. E a sua sabedoria, sua mente iluminada, não está iluminada, coisa na verdade é tolice disfarçada de verdade. Portanto, senhores, amados irmãos em Cristo Jesus, não se deixe levar por essas heresias.
Participe dos seus cultos, dos cultos de doutrina nas suas igrejas. Procure aprender do seu pastor. Eu não estou falando essas seitas da teologia da prosperidade, porque são seitas heréticas. A Bíblia diz que o amor dele é a raiz de todos os males e que esses cidadãos, o Deus deles é o ventre. Mas eu estou falando de igrejas sérias que pregam o evangelho. E não se deixe levar por esses pseudos mestres, falsos mestres. Não, mas o grego, o hebraico, que grego, que nada, cara. Tu tá com a Bíblia regra em português aí do lado, e o grego. Você sabe lá o que é grego? Quer debater dentro do grego? Vem comigo, vem comigo. Para de enganar o povo de Deus, rapaz. Para, em nome de Jesus. E você vai parar, porque toda semana vai ter um vídeo meu aqui refutando tuas heresias. Que Deus abençoe meus irmãos.